Qual a área da biologia que estuda os mecanismos de transmissão das características de geração a geração? Genética. A genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de transmissão das características de geração a geração. A zoologia estuda os animais, a botânica estuda as plantas e a ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente. Qual é a ciência que estuda as funções dos organismos vivos? Fisiologia. A fisiologia analisa como as células, tecidos, órgãos e sistemas de um organismo realizam os processos necessários para a vida, como respiração, digestão, circulação, excreção, etc. Quais são as áreas da biologia que estudam os seres vivos pluricelulares? Zoologia e botânica. A zoologia e a botânica são áreas da biologia que estudam os seres vivos pluricelulares. A citologia estuda as células, suas estruturas e metabolismo. A ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente. Qual é a área da biologia que estuda os seres vivos em seu ambiente natural? Ecologia. A ecologia e a botânica são como exploradores do mundo natural. A ecologia investiga como os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente ao seu redor, enquanto a botânica é a detetive das plantas, desvendando seus segredos e mistérios. Juntas, essas ciências nos ajudam a entender como a vida na Terra é interconectada, como as plantas crescem e prosperam, e como todos nós fazemos parte desse incrível quebra-cabeça chamado natureza. Qual é um exemplo de ser vivo? Todas as opções acima. Qual das características a seguir é comum a todos os seres vivos? Nutrição. A nutrição é uma parte essencial da vida de todos os seres vivos. Sem nutrientes, os seres vivos não conseguem crescer, se desenvolver ou realizar suas atividades. Qual das características a seguir é uma característica exclusiva das plantas? Fotossíntese. Todas as características apresentadas são comuns a todos os seres vivos, exceto a fotossíntese, que é uma característica exclusiva das plantas. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a energia solar para converter água e dióxido de carbono em glicose e oxigênio. Qual das características a seguir é uma característica exclusiva dos fungos? Decomposição. Todas as características apresentadas são comuns a todos os seres vivos, exceto a decomposição, que é uma característica exclusiva dos fungos. A decomposição é o processo de quebra de matéria orgânica morta em moléculas menores. Qual é o principal produto da fotossíntese? Açúcar. A fotossíntese é um processo químico que ocorre nas plantas e em algumas bactérias.
Nesse processo, a energia da luz solar é usada para converter água e gás carbônico em açúcar e oxigênio. O açúcar é o principal produto da fotossíntese, e é usado pelas plantas como fonte de energia. Qual das características a seguir é uma característica exclusiva dos vírus? Transmissão. Todas as características apresentadas são comuns a todos os seres vivos, exceto a transmissão, que é uma característica exclusiva dos vírus. Os vírus não são capazes de se reproduzir sozinhos e precisam sequestrar uma célula hospedeira para se replicar,